como a própria questão humana, a gente opera de maneira cíclica. Então, produtos que foram tendência nos anos 80, ou materiais, por exemplo, eles voltam a ser moda muitas vezes. Olá, sejam muito bem-vindos ao PB Talks, o podcast da PAG Brasil, que está numa versão itinerante aqui do Gramado Summit. Eu sou Tamiri Souza, jornalista na PAG Brasil, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante: a inteligência da beleza, tecnologia, dados e o futuro do consumo. A indústria da beleza ela sempre foi guiada por tendências, mas cada vez mais é a ciência que está definindo realmente o que será desejado, né? Neste episódio a gente então vai explorar como grandes marcas estão transformando os dados em tecnologia e a tecnologia em uma vantagem competitiva nesse mercado, né? Antecipando aí comportamentos e criando também produtos cada vez mais personalizados. E aí, para falar sobre esse assunto aqui comigo, eu trago 3 grandes nomes do mercado. Primeiramente que o Marcelo Fischer, que é Brasil Marketing Lead da Shopify. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Também o Maurício, que é CTO da Asas. Bem-vindo, Maurício. Obrigado. E também o Alexandre Oliveira, diretor de vendas da PAG Brasil. Bem-vindo. Obrigado. Gente, então para começar, eu vou trazer uma primeira pergunta sobre a indústria da beleza, né, que a gente está falando, que sempre foi guiada aí por tendências, né? Mas talvez pela primeira vez essa tendência ela está sendo substituída pela previsibilidade. A gente ainda cria desejo ou a gente está prevendo o desejo antes dele existir? Jogo aqui para a gente começar essa discussão. Vai, Maurício. Legal, vamos lá. Estava ansioso para começar aqui. Então, primeiro, prazer estar aqui com vocês. E certamente vai ser muito legal de poder trocar e conversar sobre o mercado que eu sou apaixonado, né, e pude construir uma trajetória aí de bastante aprendizado. Acho que quando a gente fala da moda, né, moda e beleza, a gente inevitavelmente tem uma mistura de ciência com arte. Então tem um lado científico, eu posso usar algoritmo, dado, previsibilidade, né, padrões aí demográficos, fatores populacionais que eu consigo prever. Porém tem o lado da arte e o lado do zeitgeist, por assim dizer, que é o que o mundo vive no momento, que isso você não antecipa. A gente poderia voltar, por exemplo, dar um exemplo prático de coisas que a gente viveu durante a pandemia. Então, em 2020, a gente tem uma mudança abrupta no mundo como um todo. As pessoas ficam trancadas em casa. A gente olha para dentro do Grupo Asa, olhando para Arezzo, Vertical de Calçados, repensa produto e coleção e lança uma linha de pantufas e sapatos para ficar em casa. Quem poderia imaginar ou qual algoritmo poderia prever que isso ia acontecer? Então, acho que a grande questão é, cada vez mais, dando meu palpite aqui, é prever mais rápido. Mas o fato é que nem tudo vai ser previsível através dos dados, algoritmos e AI. Com certeza. Marcelo. A gente tem... Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu estou triplamente em casa, né? Primeiro, de volta para o Rio Grande do Sul. Eu morei 15 anos em São Paulo, estou morando em Gramado agora. Então, Gramado também é minha casa. E depois eu estou muito em casa sempre quando a gente está com parceiros e clientes como a gente está aqui, né? Eu acho que tem quando a gente fala sobre beleza, moda e bem-estar, né? Eles têm sido os motores assim daquilo que a gente tem tratado do ponto de vista de tecnologia como os principais drivers de orientação para o universo de IA, porque são segmentos onde o comportamento do consumo ele dita muito rápido mudanças nas operações, né? Talvez diferente de indústrias, né, como um todo, mas quando a gente está falando desses 3 vetores, qualquer mudança de comportamento de consumo, o mercado tem que responder muito rápido, porque senão fica para trás. Eu acho que e essa percepção de como como a IA tem ampliado a capacidade das empresas em transformar esses dados em acionáveis na ponta é que tem justificado o ponto que você trouxe. Exato. Alexandre. E extremamente sagaz os pontos que vocês dois trouxeram, né? Sublinhando com bastante ênfase que o papel da IA e a tecnologia como um todo, ele em essência, ele vai funcionar lá para capturar aquela mudança, aquela nova tendência. Mas julgo, então faço coro com vocês, né? Pouco provável que vai ditar a tendência. Isso é algo inerente da singularidade humana, né? E óbvio,
a tecnologia nos ajuda a poder capturar com a máxima antecedência e rapidez possível. Com certeza. E aí, agora trazendo uma questão aqui sobre o risco, Maurício. Existe um risco de todo mundo, daqui a pouco, começar a criar produtos aí parecidos demais, porque a gente, muitas vezes, tem acesso aos mesmos dados, né, como um todo, e qual que é o limite do dado hoje, né, onde ele para de ajudar e começa, muitas vezes, a enganar, né, nessa inteligência aí para a gente construir esses produtos. Acho que quando a gente fala da questão de uma certa homogeneização em termos de criação de produto, né, e de moda, isso é algo que, de alguma forma, a gente já vê nos dias de hoje. Porque se eu voltar por início da companhia, da Arezzo, por exemplo, tinha um processo ali emblemático. A gente tem hoje um acervo, que é um dos únicos no mundo, com centenas de milhares de calçados, porque a pesquisa de produto era viajar pelo mundo, pegar esses sapatos e trazer para estudar. Não tinha internet, mal tinha televisão, mídias globais. Então, com a própria internet, começo dos anos 2000, poder fazer uma leitura de mundo, de moda instantânea, já virou uma realidade. Então isso já aconteceu, né? Olhar o que está na passarela e transformar em produto é algo que você faz hoje de maneira muito rápida. Os ciclos estão cada vez mais curtos. Então sim, a gente vê que existem esses movimentos. Esses movimentos eles causam também, quando a gente fala em tendência, um esgotamento mais rápido. Assim como algo vira uma grande tendência em termos de produto ou alguma característica, ela cansa mais rápido, porque você olha para o lado e todo mundo está igual. Mas o nosso trabalho como artesãos, como sapateiros, como criadores de produto, é despertar o desejo e é criar o novo. Então é inspirado no momento de mundo, trazer coisas novas. Nada impede, né, que isso vá ser mais cedo ou mais tarde copiado, mas ele é um ciclo infinito. E o que a gente vê na moda é que, como a própria questão humana, a gente opera de maneira cíclica. Então, produtos que foram tendência nos anos 80, ou materiais, por exemplo, eles voltam a ser moda muitas vezes. Sim. Então, o primeiro grande ícone de sapato da Arezzo, nos anos 70, foi uma Annabella de Juta. E esse produto explodiu. A gente sempre fala que as marcas de moda, elas nascem a partir de um produto emblemático. No caso da marca Arezzo, foi essa Annabella. E esse material e a própria Annabella de Juta é uma tendência que a gente viu ao longo de 50 anos voltar várias vezes. Então, a moda tem esse fator. E os dados, eu diria que, sim, que nunca vão ser, por assim dizer, em excesso. Mas acontece que, a partir de determinado momento que você tem um nível, por assim dizer, ótimo já de informações, jogar mais informações dentro de algum modelo, né, ou de alguma linha de criação, isso pode ser um problema, sim. Porque fica tão abrangente, né, de tantas possibilidades que gera ruído e você acaba não fazendo o core, que no final acaba sendo despertar o desejo e atender um cliente na ponta. Então acho que esse é um pouco do momento que a gente vive. Eu achei genial esse teu ponto, Maurício, porque essa história usar o dado, e é óbvio, se nós não nos preocuparmos com isso, a gente corre o risco de uma pasteurização, de uma homogeneização. E o tema da inspiração, né? E aí, permitam-me, né? Falando do meu mundo de pagamento. Nós, Brasil, né? Falando do Brasil como um todo, a gente se inspirou na China para idealizar o nosso sistema de pagamento instantâneo, mais conhecido hoje como Pix. Mas a gente buscou fazer uma camada autoral. E a nossa camada autoral, ela está no terceiro pilar do Pix. Né? O primeiro pilar é garantir a instantaneidade, o segundo pilar o 24/7, e o terceiro pilar, que não tem nada a ver com a China, é a interoperabilidade. Na China, obviamente, as plataformas elas falam entre si somente. Quem tem o WeChat fala só com o WeChat, quem paga com Alipay só paga com Alipay. Já no Brasil, não. Nosso Pix ele nasceu com esse viés da interoperabilidade, que é a inspiração. E a camada autoral. A camada autoral que faz o algo diferente. Exato. Perfeito. Eu acho que pegar esse ponto do Pix é um exemplo que eu cito constantemente também em palestras, porque é genial, mostra o potencial criativo do Brasil. Quando a gente fala de moda, né, como Grupo Asas, a nossa missão é levar essa criatividade do Brasil para o mundo. E é muito uma questão de leitura de ambiente, leitura de cliente, produto certo. A gente fala que quando você consegue convergir nesse sentido, a coisa simplesmente cola. E aí o Pix eu diria que é um bom exemplo, porque eu lembro que antes do Pix no Brasil, a gente via algumas palestras, gente que vinha da China e mostrava, olha lá, ele pede uma esmola com QR Code, todo mundo, uau, isso é incrível. E poucos anos depois, o Pix explodiu. E no Brasil tem muito mais do que isso, tem ambulante, tem esmola, tem tudo
via Pix, que foi um produto que soube entender a característica do mercado do cliente e com isso ele conseguiu uma aderência gigantesca. Camada autoral, esse é o ponto. Ele teve uma inspiração, mas teve a camada autoral. E tem um ponto que a gente sempre fala sobre a história do dado, né? Porque, óbvio, como o Maurício falou, eventualmente muito dado não é bom dado, né? Então, o dado estruturado mostra aquilo que funciona efetivamente, né? Mas no caso das marcas, o que faz, o que dá, o que transforma e o resultado em algo diferente mesmo é a execução, a distribuição bem feita, né? E o pagamento sem fricção lá para o cliente. Então, quando a gente consegue estruturar, e no caso, principalmente de marcas, é a brand voice, né? Então, como que a marca posiciona a sua história para esse cliente, para esse consumidor. Então, tem um conjunto de coisas que o dado suporta, mas que tem que acontecer com uma execução para a tecnologia efetivamente validar, né? Eu me lembrei do livro do Chris Hayes, né? O A Economia da Atenção. Ele fala uma coisa que é um tanto quanto óbvia, né? A gente vive na era da informação, sem a menor sombra de dúvida, milhares e milhares de dados. Mas o dado por si só não tem valor nenhum. Não sei se a gente for parar para pensar. A informação não tem valor nenhum, a não ser que ela é consumida. E o consumo se dá por nós, seres humanos. E aí, nós, seres humanos, a gente tem uma limitação física, uma limitação orgânica da nossa atenção. Então, na real, o que a gente vive é uma economia da atenção. De que maneira a gente direciona a nossa atenção para o dado que, de fato, tem que ser relevante. Sim, com certeza. E aí, pegando um pouco dessa parte dos dados, né? Hoje, até para a gente poder se diferenciar um pouco, né? As marcas hoje se trabalha muito na questão da personalização também, né? A gente pega esse dado como forma e como item de personalizar alguns produtos, personalizar a própria entrega que a gente dá, né, para o nosso cliente. E aí eu trago uma questão aqui que hoje está todo mundo falando sobre personalização, mas a maioria ainda vende um produto de massa com uma comunicação segmentada, né? Que é outra coisa. A personalização em escala, ela já é uma realidade ou ainda é mais um discurso do que atuação na prática, assim? Na minha percepção e baseado no que a gente vê também do mercado, tem muita segmentação com comunicação dirigida, fantasiada de personalização. Né? Então são coisas diferentes, né, que ainda não estão entregando efetivamente uma personalização e ainda mais em escala. Porque quando a gente olha para a personalização de fato, eu preciso ter o dado do cliente, eu preciso ter as regras de negócio, a estrutura de preço, precificação, pagamentos e tudo mais, e eu preciso ter a estrutura de pagamento. Sim. Então, quando eu consigo unificar essas três distintas áreas de negócio, e daí sim adequar a cada um dos clientes, eu consigo personalizar. Sim. De outra forma, a segmentação com comunicação dirigida. Né? E o que a gente tem feito do ponto de vista estrutural e de arquitetura é justamente colocar essas três capacidades que estão em cada um dos negócios em MCP servers. Então, quando a gente está falando de IA, eu estou conseguindo conectar a base de dados de uma plataforma, segmentando internamente na plataforma o que é pagamento, o que é regra de negócio e o que é dado do cliente, e permito que isso esteja exposto em qualquer LLM e tudo mais. Essa é uma arquitetura de personalização que viabiliza efetivamente isso em qualquer ambiente. Né? Obviamente eu estou falando aqui de uma arquitetura para exposição de IA, mas muito rapidamente isso vai estar para qualquer segmento, porque quando a gente fala hoje que efetivamente a maior demanda a maior diferencial é como é que a gente transforma esse comércio unificado em algo realmente viável no negócio. É isso, aqui eu estou falando de IA, mas eu podia estar falando da relação do cliente físico com a loja, do cliente da loja física com a loja online, ou na rede social. Hoje a gente tem a camada da LLM, mas isso aqui se aplica em qualquer nível de relacionamento de uma marca com o seu consumidor. Como que funciona na Asas, né? Desmistificar, né, um pouco do que a gente quer dizer quando fala de personalização em escala. A gente tem algumas terminologias ali que a gente dá um apelido de palavras ou termos grávidos, que cabe muita coisa ali dentro. Então, o que é personalizar em escala? É eu conhecer o Maurício, ter uma comunicação acerca de produtos de sapatos que se relacionam com o perfil dele e o lifestyle dele. É disso que eu estou falando? Ou estou falando de entender além disso? Entender o contexto de âmbito ali familiar, qual o próximo passo que ele vai ter em termos de vida, quais são as relações que ele tem de amizades ou parentes, quem é pai, mãe, quando faz aniversário, e realmente poder antecipar alguma coisa que daqui a pouco eu nem sei que eu preciso,
eu já estou nesse nível de personalização, que seria quase que o nível de ler o pensamento. Então, acho que tem muitas camadas do que a gente vai falar do personalizar, mas o fato é, sem dúvida, estamos evoluindo. Se olhar as capacidades atuais, são muito maiores que nós tínhamos pouco tempo atrás. Sim. Mas quando a gente pensa no contexto, e eu trago para a minha visão do que seria o mais disruptivo em termos de personalizar em escala, eu não acho que nós chegamos lá ainda. Nós, de maneira geral, não estou nem falando de asas, mas de organizações, de negócios digitais, no mundo como um todo. Porque existem barreiras a serem vencidas. Então, por mais que a gente tenha, por exemplo, hoje, agentes inteligentes, que através de uma camada, de uma AI agêntica, conversacional, conseguem conversar e realizar uma venda, eles ainda cometem alguns deslizes, sim, ainda não têm alguns conhecimentos e informações. E a gente vê que parte, voltando ao que a gente falou anteriormente aqui de dados, parte é a ausência e esses gaps que eu tenho de informações que eu preciso capturar para enriquecer esses modelos, para realmente conseguir ser muito mais granular. Porque eu vejo que a gente vai até determinado ponto, mas para poder ir além, né, para ser ainda mais relevante, mais contextual, tem uma camada de informações, de conhecimento que nós ainda não temos. E para mim essa é a próxima grande barreira. Assim como numa analogia, né, os carros elétricos, de algum modo, a grande barreira era a bateria, porque já tinha potência, mas não tinha bateria. Eu vejo que agora, assim, a capacidade computacional dos modelos de escala, de personalizar, compreender e afunilar nós temos, mas os dados estruturados como um motor para alimentar essa relação, isso ainda falta. Sim. Eu fico pensando que deve ser absolutamente desafiador para uma empresa como o Grupo Asas, né? Alcançar, tipo, identificou que o Alexandre gosta da cor CAC e um sapato XPTO, e que é muito diferente do sapato do Marcelo. E eu quero o Alexandre e meu sapato com esse meu jeito. Fabricar isso deve ser absolutamente difícil para mim, né? E eu falo, né, do ponto de vista econômico, né? Recordo-me, né, o que aconteceu agora no começo do ano, a iniciativa da Amazon lá nos Estados Unidos de fechar todas as lojas Amazon Go, porque não passou no teste da realidade, no teste econômico. A conta não fechava, né? Lançava a mão de uma tecnologia, de um modelo de atendimento que não tinha, mas a conta não fechava. Eu fico me perguntando se não tem esse desafio, né? Não, e tem, e é um desafio gigante, porque aí você tocou num ponto que eu não quis nem adicionar essa pitada aqui, porque fica mais complexo, que é ir além do que a gente estava conversando aqui, que não é o personalizar a comunicação e o marketing em escala, mas até em nível de produto. E aí, realmente, o jogo ele entra numa esfera bem mais complexa. Que a gente acreditava, eventualmente, eu particularmente, uma visão Maurício, proprietária, que a gente conseguiria emular tecidos através de impressão 3D, como couro, por exemplo, e que eu conseguiria quase que imprimir componentes ou produtos, se não acabados, muito próximo disso, num nível de um produto totalmente individualizado. E isso foi um negócio que não passou na prova também do Economics. Alguns negócios no mundo foram criados, um deles há muito tempo, inclusive, uma inspiração minha de 2012, que era, acho que era Shoes of Prey, que chamava, alguma coisa assim. E ele fazia os calçados femininos personalizados, inclusive 2 pés diferentes, se você quisesse. Uau. Um de cada tamanho e com características diferentes. Então, assim, era um sucesso. Eles viram que atendiam uma camada que não era atendida de maneira geral pelos outros negócios digitais, e-commerce e marcas, só que não se provou economicamente viável. Então, acho que essa barreira é adicional, né? Ainda. Para massa não. Isso, para massa e assim, para hoje, né? Amanhã, talvez a gente tenha algumas disrupções que viabilizem. Porque a tendência, né, nós como humanos, é sim, né, de querermos experiências e produtos cada vez mais únicos. Exato. E como é que funciona nessa parte do pagamento, né? Se a gente tá falando aí de uma jornada que ela muitas vezes é única, né? Cada consumidor vai querer um produto específico, né? Enfim, para adquirir. Mas o pagamento também não deixa de ser assim, né? Eu tenho a minha forma de pagar. Se eu vou comprar uma bota XPTO, eu quero pagar com Pix. Sei lá, minha mãe, ela vai querer pagar com cartão de crédito. Como que funciona isso no pagamento? A gente bate muito nessa tecla ali na Pag Brasil, né? Uma única palavra, pluralidade. Os checkouts, tanto no on quanto no off, eles têm que ser plural. A gente tem que disponibilizar o máximo de opções de pagamento possíveis para o cliente. Um componente que é indissociável da pluralidade é a cacofonia. Você também não pode ter experiências cacofônicas. A gente se depara, e falando do mundo online, experiências de pagamento, por exemplo, de Pix, absurdamente loucas, né? E que deteriora, sem a menor sombra de dúvida, a experiência de compra daquele produto como um todo.
E aí, de novo, falando de Pix, e aí eu sei que a gente brasileiro tem esse síndrome de vira-lata, tá? Mas é muito louvável, né, a gente detectar o Banco Central, né, a Autoridade Monetária Nacional, preocupado com o tema da experiência. Hoje, né, a gente está rodando aqui no Brasil sobre o auspício de uma agenda do Banco Central chamado JSR, Jornada Sem Redirecionamento. É capitaneada pelo Banco Central, que visa diminuir a fricção na experiência de pagamento com Pix. No mundo físico, é o pagamento por aproximação, e hoje é possível, dentro da wallet do Google, é possível você, com o telefone celular, pagar nos POS existentes no Brasil por aproximação, e no e-commerce, é você eliminar aquela etapa do QR Code, do copia e cola. Via Open Finance, faz o consentimento prévio e você consegue fazer a autenticação e o pagamento direto do checkout, como acontece no cartão de crédito. O pagamento convencional de Pix hoje no checkout, ele tem entre 8 e 9 etapas. Sim. Com o JSR passa a ter 2 etapas. Uma diminuição substancial da fricção. Mas em geral o tema, Tamires, é pluralidade. O teu checkout tem que ser plural, tanto no on quanto no off. Sem esquecer o tema da cacofonia. Você tem que ter um processo fluido e lúcido. Você não pode complicar. Exato. Pegando esse gancho aqui, dado que estamos numa mesa de pagamentos, né, com o Pag Brasil, então eu não poderia já te falar que realmente nós aqui, varejistas, deixamos muito dinheiro na mesa com a questão de fricção de pagamentos. De todos os tipos. Se eu voltar alguns anos para trás, eu lembro que assim, uma dor de cabeça gigante era conseguir fazer o fluxo omnichannel. Que eu tinha meu e-commerce e as franquias, e eu tinha que integrar o pagamento e fazer um split. E nem isso era possível ou funcionava bem naquele contexto ali no passado. Gerava uma experiência péssima, e por mais que eu quisesse ser omni, eu não conseguia. E ainda hoje eu vejo que tem muitas experiências que são, como você colocou, cacofônicas ou furadas, que elas são muito detratoras. Eu gosto muito de experimentar novas marcas nativas digitais, para testar fluxo, produto, UX. E eu fui comprar numa esses dias, fui para um caminho do Pix e deu um problema no chamada, no request do Pix. Cara, eu não voltei nunca mais. Óbvio, não voltei. Assim, eu não consegui parar para pensar o que eu estava comprando quando eu estava. E o cliente não volta. E é um cliente ali que, uma boa experiência na largada, você já adquiriu esse cliente, já fez teu CAC, já trabalha o teu LTV ao longo do tempo, o cliente já está adquirido. E é uma marca que eu queria experimentar, não provei, acho que eu não vou voltar porque foi péssima experiência. Nem a geração ali de um código de pagamento funcionou. Então, o que eu vou esperar do produto? Né? Isso nivela muito a minha expectativa. Então, acho que a gente ainda tem esse desafio / oportunidade de fazer muito melhor aqui no Brasil. Com certeza. E um ponto, aproveitando, Maurício, às vezes a gente pensa, né, matemática de foguete para prover uma experiência diferenciada ali no checkout, e tu tem soluções absolutamente simples e que podem, de fato, fazer uma diferença gigante. O tema do Apple Pay que vocês têm, a imensa maioria das lojas do Grupo Asas tem já Apple Pay dentro do seu checkout, né? Só que a característica aqui do Brasil é que, além, né, do pagamento em app em si, tem uma relevância importante do pagamento via browse, que é acessado via mobile. E isso não era disponível em Apple Pay no Brasil. Eram raríssimas as empresas, dentre elas o Grupo Asa, sem a menor sombra de dúvida. Um dos pensos que nos norteou ao garantir, né, a possibilidade de disponibilizar Apple Pay para dentro dos checkouts existentes, dentre eles em Shopify, por exemplo, foi pensar no browse. Não no em app, no browse, que é uma característica reinante do brasileiro. Cara, via de regra, dependendo do ticket, beira 90% do pagamento dos clientes no e-commerce é via mobile. Só que no browse você não tinha a possibilidade de ter a solução do Apple Pay de maneira simples, fácil, sem fricção. Exato. E, não, muito bom, assim, trazer essa parte de tecnologia, né, para um tema que a gente está realmente falando, né, a beleza, marcas de moda, a inteligência, ela passa por várias etapas, né? A gente falou muito aqui de personalização, a gente falou de uma infraestrutura, falou de tecnologia de pagamento, eu acho que é muito isso, né? A gente passa por todas essas etapas. E aí, só para fechar o nosso programa de hoje, né, o nosso episódio, eu queria deixar uma última pergunta, começar aqui com o Marcelo, sobre o futuro, né? Porque a gente está falando muito do hoje, o futuro meio que acontece em paralelo com hoje, né? Mas para vocês acreditam que no futuro as marcas elas vão vender produtos ou elas vão vender previsões de comportamento? O tema da análise preditiva e como é que transforma isso em resultados práticos, eu acho que é um caminho natural da evolução da tecnologia, mas eu acho que antes disso, o que a tecnologia está fazendo de fato hoje
democratizando o acesso aos negócios. Porque quando a gente olha hoje a capacidade que a gente tem de construir negócios com a tecnologia existente, a gente está colocando basicamente no mesmo patamar o empreendedor que tem a sua ideia e que tem a sua ambição de construir um negócio, dando acesso a ele às mesmas ferramentas que grandes marcas como o Grupo Asas ou Louis Vuitton, ou aqui no Brasil ainda Salve, para construir as suas operações. Então, a gente tem uma visão dentro da Shopify que a tecnologia ela é descentralizada e ela tem que ser compartilhada, né? Então, essa capacidade, a velocidade de inovação e a robustez de uma tecnologia, de uma arquitetura e uma infraestrutura que hoje existe disponível para o mercado, ela primeiro democratiza o acesso a evolução do empreendedorismo e, ao mesmo tempo, ela acelera grandes marcas com grandes mentes, com grandes seres humanos, né, executando as suas operações. E a análise preditiva ela acaba sendo só um dos vieses que ocorrem na gestão. Perfeito. Bom, o que eu poderia dizer para fechar aqui? Acho que, acima de tudo, as marcas que estão na frente já entenderam que o grande negócio não é vender o produto, e sim vender a experiência. A gente costuma falar no Grupo Asas que o produto é só parte do sonho que a cliente leva para casa. Sim. Porque todo o entorno disso é o que faz a mágica acontecer. Não é sobre quão legal é o produto, é sobre quão legal ou quão bem eu fico com este produto. Então acho que essa é a nossa busca humana. Se pegar em retrospectiva, né, isso me fez lembrar agora que no início da redação publicitária no mundo, começo aí do século XX, a publicidade como um todo era muito funcional, que as pessoas não sabiam, não tinham acesso ou não sabiam usar as coisas, né? Então, pasta de dente. O anúncio era basicamente, passe a língua no seu dente para ver que está sujo, isso significa que você tem que escovar. Essa era a venda. E hoje você tem 1000 atributos, né? Aqui branqueia, cuida da gengiva, que faz não sei o quê. Então a gente começa a falar de uma coisa já maior. E junta com a experiência, toda uma questão fortíssima, cada vez mais que o ser humano vai ser carente, e de novo conectei com pasta de dente aqui, totalmente por acaso, que são as conexões afetivas e emocionais. Então, vocês tenham visto que a Colinos fez um lançamento agora, né, que ela trouxe de volta a famosa embalagem amarela da Colinos, dentro de uma campanha de produto, que as pessoas têm uma lembrança, têm um carinho com isso. E nesse mundo de algoritmo, digital, tudo feito de maneira ali autônoma, né, e sem contato humano, as pessoas ficarão cada vez mais carentes das experiências humanas. Sim. Então acho que nós, como marcas, temos esse dever e responsabilidade de buscar essa reaproximação e, de fato, né, usar a criatividade humana como um pivô de poder atender desejo humano, gerando conexões genuínas e reais. Ótimo. Eu sempre me recordo dessa frase do pai da sociobiologia, o Edward Wilson, né? Retratando o mundo, o momento que a gente vive agora. E aí ele fala, né, que nós, seres humanos, a gente tem cérebros paleolíticos, instituições medievais, da Idade Média, e tecnologia divina. Né? Essa é a realidade que a gente tem hoje. Né? Exatamente. E também quero tomar emprestado, né, uma outra grande figura, a dona Luiz Helena, que está aqui no Gramado Summit, e ela falou ontem uma coisa de uma obviedade gigante, né? Que ela falou, gente, a gente só está aqui por uma coisa, cliente final, que é ser humano, tá? Que é ser humano. Não sei, Tamires, a tecnologia fazer o produto, cara, não, eu acho que não é isso. O fato humano ainda é absolutamente único e diferente, e é autoral, sabe? E é autoral. No final do dia a gente está falando de pessoas, né? Sim, Exato. é sobre isso. E a tecnologia, sim, ela como o Edward Wilson diz, ela é divina, né? Sim, ela nos surpreende. Quem não foi tomado de assalto quando viu o ChatGPT responder em linguagem natural perguntas? Uau! Não, eu tinha um Alexa em casa, joguei o Alexa fora. Falei, cara, que isso? Joga isso aqui fora, isso não existe. Eu posso falar em linguagem natural. Exato. Mas enfim, no fim é sobre seres humanos. Sobre seres humanos. Gente, nosso papo foi muito legal, muito interessante, que um assunto, né, que a gente está falando, inteligência da beleza, né, ela percorre muitas camadas, né, então acho que realmente foi muito
muito representativo a gente falar sobre esse assunto aqui na mesa. Muito obrigada a participação de vocês hoje. Obrigada. Valeu, obrigado. Pessoal. E obrigada a você também que assistiu o episódio até aqui. A gente se vê no próximo PB Talks. Até. Tchau, tchau.